Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da TraineLab. Os nossos conteúdos são voltados para você, profissional da saúde. E hoje temos duas convidadas especiais que irão trazer muito sobre o direito na saúde. Doutora Ana Vitória e doutora Renata, sejam bem-vindas. Muito Muito obrigada. obrigada. E vocês podem estar se perguntando: direito na saúde, onde se aplica e o que quer dizer, né? Mas antes de começarmos o assunto, porque eu tenho certeza que vocês estão aí querendo saber um pouco mais sobre o direito na saúde. Eu gostaria que vocês se apresentassem e contassem sobre parte da trajetória de vocês profissionais até aqui. Como foi a formação? Contem pra gente. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Ana Vitória, né? Ana Vitória Rocha. Sou sócia também do escritório Garcia e Rocha, junto com a doutora Renata. Minha formação é em Direito e também em Sistema de Informação, especialista em Compliance Digital, então atuamos muito na área do Direito Digital e também outras áreas, né, como a saúde, família, inventário, tudo que envolve a parte jurídica que a gente está, né, há um bom tempo trabalhando. Então, nos conhecemos também na própria OAB, né? Exatamente. E de lá para cá, estamos aí nessa jornada junto com a TraineLab. Doutora Renata, contem um pouquinho da sua história. Então, eu sou Renata Garcia, sou advogada, formada pela UFPE desde 1998. Né? Então, tenho atuado em diversas frentes e, recentemente, o nosso foco do escritório Garcia e Rocha é o direito digital, nas suas mais diversas áreas. Então, aqui dentro da TraineLab, nós estamos no viés da tecnologia junto com a saúde. Né? Então, estou atuando nisso, proteção de dados, compliance, tudo tem conexão com essa área da saúde. Bom, a saúde é bem complexa, né? E o direito e a sua aplicabilidade dentro da saúde tem sua expressão importante. E aí, fale um pouquinho para a gente do direito na saúde, sobre dessa conexão, da aplicabilidade, em que momento, são em todos os momentos, onde que o direito ele se encaixa aí na atuação na saúde. Sim, é interessante a gente até destrinchar um pouco, né, esse conceito. É direito na saúde, direito médico, direito da saúde. Então, assim, didaticamente, a gente pode trilhar, né, três conceitos. Por exemplo, nós temos o direito médico, o direito da saúde e o direito hospitalar. Né? Então, o direito médico, ele trata justamente das leis e dos regulamentos que orientam a prática, né, o exercício profissional dos médicos, ou seja, de uma forma que os médicos exerçam a profissão dentro dos padrões éticos e legais. Então, são várias demandas relacionadas à responsabilidade civil e penal, ao consentimento informado, né? O paciente ele precisa ter informações bem claras e precisas do médico antes de qualquer procedimento, ao sigilo profissional, as questões de conduta ética. Então, essas são demandas jurídicas que podem ser adequadas ao direito médico. Já no direito da saúde, é o conceito, né, que a gente tem da própria Constituição Federal. A saúde é um direito garantido pela Constituição Federal. Né? Então, esse direito está mais voltado a essa, como é que eu digo, essa adequação, né, ao próprio direito. Tratar sem discriminação, todos, né, fornecimento de medicamentos, prestação do serviço. Então, ofertar a saúde de uma forma equitativa, digamos assim, a todos os cidadãos. E temos aí também o direito hospitalar, que aí está voltado mais às próprias instituições, consultórios, hospitais, clínicas, que aí é um tratamento muito ligado à parte administrativa, jurídica, mais a operação, gestão. Aí a gente pode tratar de questões, por exemplo, contratos dos hospitais com fornecedores, com convênios médicos, com planos de saúde, né? Tem também quando acontece algum crime dentro do hospital, como que vai ser aquele procedimento, né? Toda a investigação, isso já é tratado no direito hospitalar. Então, nós temos aí um arcabouço muito grande jurídico, né? Dentro da área da saúde, principalmente nessa questão médica, né? Então, tem todo esse conhecimento. E o arcabouço também
legal envolve Constituição, o Código Civil, o Código Penal, Código de Ética, de Conduta, né, dos médicos, lei de planos de saúde. Então, nós temos aí muita regulação para ser trabalhada e para ser levada aí para o nosso público. Perfeito, Ana. E o que a gente entende que durante a formação do profissional de saúde, posso dizer aqui, né, pela minha especialidade e área de atuação, que nós não temos esse conhecimento agregado durante a nossa formação. E que esses profissionais vão para o mercado de trabalho, em muitas situações, correndo alguns riscos judiciais, né? Seja ele como médico, dentista, enfim, dentro das áreas de atuação. E o paciente também possui direitos que, em muitas situações, eles não conhecem, nós como os pacientes, né? Vocês têm algumas sugestões de como esse profissional pode se munir dessas informações, se abastecer e se informar sobre os seus deveres como profissional e nós, como os pacientes, também, como nós podemos nos informar como pacientes? Interessante essa pergunta, porque nós percebemos no dia a dia dos médicos e todos os profissionais da área da saúde, essa dúvida e o que fazer, o que pode, o que não pode ser feito. Então, a partir disso, nós temos aí, primeiramente, né, uma vasta legislação para a atuação do profissional com ética, com responsabilidade, assim como orientações de conselhos profissionais. Então, o papel do jurídico nessa parte da atividade da saúde é justamente concatenar tudo que é importante para que esses profissionais conheçam as regras que eles têm que observar, que eles têm que cumprir. Isso vai trazer uma qualidade, né, na excelência profissional, na atuação daquele profissional da área da saúde, porque ele está conectando não só o conhecimento técnico que ele já tem na área, como também conhecimentos muito importantes para uma atuação responsável, né, e que ele esteja respaldado, né. Então, nós percebemos que esse é um assunto muito importante e que realmente demanda muitas dúvidas, né. Nós recebemos várias demandas nesse tipo, justamente do que pode fazer, o que não pode fazer e como me proteger, porque às vezes mesmo você tendo conhecimento, né, geral de uma legislação, de uma regra ética a ser cumprida, no dia a dia, por alguma circunstância, algo sai do seu controle, ou então numa situação muito atípica. Então sempre surge: "E agora? Né, tá correto? Eu vou ter alguma implicação?". Então esse é um tema fundamental que a gente percebe o interesse das pessoas em entender mais profundamente e inclusive eu parabenizo a Trinilab porque eu achei muito interessante, inovador esse viés que vocês deram, né. Então juntar o conhecimento técnico da área de saúde com outras áreas que têm conexão. E nosso papel é exatamente esse, né, trazer o compliance para dentro dos hospitais, que os médicos, todos os profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas percebam que é um tema de crucial importância e que isso vai impactar na sua atuação no dia a dia. Doutora, na fala de vocês, várias situações vieram aqui na minha mente. Exemplo, tá? Atestados falsos, né? O controle de atestados dentro das instituições hospitalares nem sempre é realizado de forma adequada, né? Então, o paciente ou até mesmo o profissional de saúde utiliza daquele atestado de formas não muito adequadas, né? E sobre as implicações legais, por exemplo, de documentos como estes, né? O atestado médico, receitas controladas, existe alguma implicação e quais são as orientações nessas situações? Então, nossa orientação é seguir sempre um protocolo, e esse protocolo vai desde o atendimento ao paciente, passando por todas as etapas do que precisa ser feito. Isso evita erros, né? Com Nós certeza. somos seres humanos e podemos estar sujeitos a algumas situações que eh, vão surgir dúvidas naturalmente, mas existem protocolos de atendimento. Com relação a documentos, é uma questão muito importante que deve ser levada com devida seriedade, porque está ali atestada a sua assinatura, o seu compromisso profissional, né? Existe toda uma questão ética, toda uma responsabilidade do profissional ali envolvida. Então, nós orientamos hoje justamente a trabalhar uma educação
que todos os envolvidos no atendimento, não só o atendente, o médico, o enfermeiro, eles tenham conhecimento dessas regras e possam adotar as melhores práticas do mercado. E o que é melhor prática do mercado? É justamente você buscar adequar a atuação no dia a dia com a legislação, né, as regras que os conselhos profissionais nos impõem, questões éticas profissionais. Então, tudo isso é essa questão que a gente tenta passar da importância para o profissional enxergar isso. Especificamente com relação ao atestado, está ali um documento, está registrado, ele tem um caminho, né? E hoje tudo, o que a gente fala? Hoje tudo que a gente vai para o mercado, que a gente coloca na praça, digamos assim, ele passível de averiguação. Então, o De máximo de auditoria também, auditoria. né? Então, a gente está fornecendo documentos, aquele ali é um documento, e esse documento ele tem validade e ele tem as consequências jurídicas também, né? Então, é importante ele estar sempre conectado com a realidade e, principalmente, observando todos esses protocolos de atendimento, as regras. Então, a atuação do profissional de direito junto com a área de saúde é, primeiro, capacitar as pessoas, é mostrar a conexão dos temas, que isso é muito relevante, que a gente às vezes não dá a devida importância, porque isso traz consequências práticas, né, Com Juliana? certeza. Então, essa é a nossa missão, é trazer essa questão de educação, de mudança de cultura, de entendimento de que as regras estão aí, elas devem ser cumpridas e tem um propósito, né? Então, o propósito é também proteger o profissional. Então, se ele faz as coisas baseado na toda a legislação, baseado nas orientações que o profissional que atua junto à empresa fornece, ele vai estar respaldado. Então, possivelmente, ele não vai passar sustos nem consequências jurídicas mais gravosas, né? Então, tudo isso está dentro da atuação de um profissional de direito que vai passar essas orientações para todos envolvidos na área da saúde. Perfeito. A partir do momento que o paciente chega ao hospital, nós, os profissionais de saúde e as instituições, possuem acesso a todas aquelas informações, e são informações sensíveis, né? E de quem é a responsabilidade de cuidar, zelar por essas informações? Até porque nós temos aí inúmeras situações de golpes, né? Situações muito complexas e complicadas envolvendo valores, envolvendo questões éticas e morais aí. De quem é esse papel? Proteção desses dados sensíveis. Pois não. Bom, com relação à proteção, a gente entra agora num assunto muito importante e atual, que a gente tem que tratar sobre também a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei federal que regula o tratamento de dados pessoais, né, da pessoa física. E assim, essa lei, ela abrange pessoas físicas, pessoas jurídicas, direito público, direito privado, que tem aí uma finalidade econômica por trás desse tratamento de dados pessoais, né? Então, todos os hospitais, querendo ou não, a gente primeiro vamos definir aí o que são os dados pessoais. Dados pessoais são dados, informações que identificam a pessoa ou que a torna identificável, né? E dados sensíveis, que a própria lei também regula essa questão, ela refere-se a informações mais sensíveis, de cunho que pode levar a uma questão discriminatória, por exemplo, opção sexual, religiosa, filiação ou não a sindicato, dados da saúde, dados genéticos. Então, nós temos aí informações muito sensíveis, que caso sejam vazadas, pode trazer consequências catastróficas, né, para o titular. Então, de quem é a responsabilidade? Quem está tratando esses dados? E o que é tratar esses dados? É muito amplo. Tratar dados, e a gente não fala nem só dados digitais, dados físicos, prontuários, ficha de paciente ali em cima da mesa. Então, o que são esses dados? O tratamento é o armazenamento, é o compartilhamento, é você inserir alguma informação, excluir. Tudo isso é considerado tratamento de dados. Então, é muito amplo. Toda empresa trata dados pessoais, a gente não tem como negar, nem que seja dos funcionários, né, do próprio, os sócios, né, você tem informações pessoais ali dentro de uma empresa. E o hospital, as clínicas, né, os consultórios, principalmente, vão ter dados dos pacientes e dados sensíveis. A gente vai ter aí prontuários, exames médicos,
né, exames laboratoriais, diagnósticos. Então, são informações muito sensíveis, muito delicadas, que precisam ser tratadas ao rigor da lei, que precisam de uma adequação, de um programa de adequação a essa lei. E aí a gente pode falar também que esses dados eles têm que também ser tratados com uma certa medida de segurança, né, para justamente não ocorrer os vazamentos, os incidentes e tudo isso. Então, de quem que é a responsabilidade? É de quem está tratando. Em algum momento, a lei até fala, né, os agentes de tratamento, que são os controladores ou os operadores, que são as pessoas que justamente tratam aqueles dados. Os controladores, eles definem como aqueles dados vão ser tratados, as regras, né, o que quer de tratamento. E os operadores, eles vão tratar aqueles dados conforme a orientação dos controladores. Então, os hospitais, as clínicas, laboratórios, todas essas instituições da saúde, em algum momento elas vão ser ou operadoras ou controladoras. E os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde, a depender do regime de contratação também, né? Afinal de contas, se eles forem uma pessoa jurídica e eles estiverem exigindo aquelas informações, eles podem também se tornar operadores ou controladores, vai depender, caso a caso. Então, a responsabilidade é dos agentes de tratamento, né? Eles, em algum incidente, alguma violação à lei, eles podem sim responder de forma cumulativa, tanto civil quanto civil, penal, administrativamente. A própria lei, ela traz várias sanções, né, administrativas, multa, advertência, proibição, bloqueio, né, do tratamento dos dados. Então, essa responsabilidade recai sim. Então, é de suma importância para os profissionais da saúde, os hospitais, as clínicas, os consultórios se adequarem e terem muito cuidado sim com as informações. Hoje, né, temos aí uma lei que regulando essa questão, que o dado pessoal, na verdade, a privacidade se tornou até um direito fundamental, né? Então não é só uma violação a uma lei, há uma Constituição, né, a partir do momento que está aí garantido na Constituição. A preocupação é que, na maioria dos casos, o profissional ele tem o desejo de abrir uma clínica, uma instituição, um atendimento, até um atendimento domiciliar. E ali ele vai ter o registro dos dados daquele paciente através de uma ficha, de um prontuário eletrônico, seja qual a ferramenta a ser utilizada, terão dados importantes ali. Nós não temos o acesso de como controlar essas informações. Tem algum exemplo, doutora, de situações que você vivenciou na sua prática e que levou a algum dano, tanto para o profissional ou para o paciente, para um dos envolvidos? Sim, a gente tem até casos também, inclusive, né, julgados também nos tribunais. A gente tem acompanhado muito, e um caso muito assim, conhecido foi de um paciente que foi internado no hospital e teve ali algum vazamento que um parente dele recebeu uma ligação externa, então já sabia que seu parente estava internado e ele recebeu uma ligação externa e exigia que uma transferência de valores, porque precisava de fazer um certo exame. Então, esse exame o plano não iria cobrir, né? Então teria que ser pago. E foi feito esse pagamento, e fato, né? Houve aí um vazamento, houve aí uma indenização material, moral também, querendo ou não, o valor foi gasto. Então, assim, e o hospital se responsabilizou. Então, teve, né, o caso desse paciente, que teve os seus dados vazados, então foi comprovado isso pela justiça e o hospital teve que indenizar, né? Bom, houve aí esse julgamento, não sei em que fase está, recurso e tudo mais, segue todo o processo, mas enfim, há casos também que a gente lidou muito também com essa questão de proteção de dados, de vazamento, de dados vazados por golpes, né, do boleto falso, golpe da entrega, né, entrega por delivery, né, que traz aí, no dia do aniversário da pessoa, tem todas as informações, vai entregar um presente quando vê um golpe, então isso aí também tem o vazamento de dados. Então são vários casos, assim, corriqueiros, e eu vou te falar, as informações estão tão expostas que os criminosos, eles têm muita informação a seu respeito, né? Então, quando você cai no golpe, é de uma forma perfeita, é quase que um crime perfeito, porque eles têm informações muito certas, muito individuais, muito pessoais a seu respeito. Data de aniversário, e vão lá cumprimentar no dia do seu aniversário, você com aquele monte de convidados,
você não imagina que aquilo ali seja um golpe. Então, são golpes perfeitos. Muito difícil, assim, a pessoa, para não cair, ela tem que ter muita cautela, porque as informações com que o criminoso aparece são informações, assim, que não são tão fáceis de obter. Com Né? certeza. Então, daí a gente vê que é de vazamentos, né? E um exemplo muito comum nas instituições hospitalares é o encaminhamento de fotos, de exames, algum tipo de resultado, imagem. Então, assim, nós temos, é muito comum os grupos de WhatsApp, né, para todos nós, nas instituições de saúde não é diferente. E esse compartilhamento dessas informações por grupos, imagens, se o paciente recorrer, ele tem o direito, se houver o vazamento dessas informações, e o médico, não, eu estou compartilhando para troca, para melhoria do processo do cuidado, para o tratamento, ele tem um respaldo em relação a esse compartilhamento ou não? As regras são as mesmas para todas as situações. Então, posso Pode. complementar, Ana? Era o gancho que eu queria justamente para tocar nesse ponto, porque não é o tratamento de dados, ele existiu, sempre existiu, vai continuar existindo, ele não é proibido. O que tem que ser observado é justamente a adequação desse tratamento com os ditames da lei. Então, existem hipóteses específicas de tratamento de dados, e estando dentro desse enquadramento jurídico, não há nenhum problema. Né? Então, tem que ser averiguado se aquele tratamento ele é excessivo, ou se ele está ou não respaldado na lei. É isso que vai trazer a ilicitude da conduta, né, do tratamento dos dados. Então, mais uma vez, eu reforço o seguinte: a questão do entendimento legal, das hipóteses, das bases que justificam o tratamento dos dados, ele é fundamental, justamente para não incorrer, né, nessas questões de compartilhamento indevido. Dentro do cenário da área de saúde, nós sabemos que é muito comum o compartilhamento de um médico com um laboratório, né, o laboratório com o próprio hospital. Então, existe uma cadeia de compartilhamento que, se trabalhada da forma correta, ela vai estar juridicamente respaldada. Então, o compartilhamento ele pode existir com os devidos cuidados, responsabilidades para todas as partes envolvidas, desde o médico, o atendente, todo aquele cenário onde passa o dado pessoal, ele precisa ter um entendimento de que ali existe um sigilo, né? Que existe um sigilo, que existe uma proteção maior e que deve ser protegido os dados do titular. Então, tendo esse entendimento, passando desde o atendente para o médico, para todos os enfermeiros, para os laboratórios, para os hospitais, esse tratamento tende a ser juridicamente possível. Né? Existe uma base específica dentro da lei que fala do tratamento dos dados, né, para saúde, para tratamento de saúde. Então, é possível sim ter um tratamento correto, né, com esses cuidados que eu mencionei. Existe uma cadeia de responsabilidades, e o que a doutora Ana falou é muito importante, porque as responsabilidades entre controladores e operadores, e muitas vezes elas são compartilhadas. Existe ali a questão da responsabilidade solidária. Então, hoje a preocupação de todos nesse cenário de proteção de dados é justamente que desde de onde sai aquele dado, até onde ele é armazenado, com quem é compartilhado, como ele vai ser descartado, todas essas etapas que a gente fala de ciclo de vida dos dados, ele precisa de um tratamento. Né? Então, tendo essa questão, vai estar tudo ok, entendeu? Mas se não tiver as medidas de controle, as medidas de segurança adequadas, pode haver aí o vazamento, o incidente de segurança que vai trazer todas essas consequências que nós temos visto, né, todos os dias nos jornais, notícias de plano de saúde, hospitais. Então existe hoje um cenário que demanda essa preocupação. Nós percebemos também quando vamos ser atendidos, né, como pacientes, os hospitais já adotando as suas medidas de proteção, já exigindo dos seus parceiros que eles apresentem também o que eles estão fazendo, justamente para que não incida esse cenário de uma cadeia de responsabilidades e todo mundo responda por algo. Então é preciso, em cada caixinha, trabalhar, né, a sua responsabilidade, os direitos e deveres de todos.
E me veio também a questão dos fornecedores, né, nessa fala. Eu tenho dentro de uma instituição um fornecedor que acaba tendo acesso àquelas informações sigilosas do paciente. Ele é corresponsável por esses dados, correto? E no caso de vazamento dessas informações, os dois, a instituição quanto o fornecedor, podem ser penalizados ou apenas um lado? Posso Claro, complementar Ana. essa resposta? Bom, aí também vai depender uma coisa que tem que ser primeiro tratada: a relação contratual entre o fornecedor e o hospital. E aí entra aquela parte, o direito hospitalar. Lembra que tem a questão dos contratos com os fornecedores, prestadores de serviço. Então, a gente tem que primeiro averiguar como que está estabelecido esse contrato e justamente estabelecer as responsabilidades de cada uma das partes com relação ao tratamento dos dados. Então, tanto o fornecedor quanto o hospital, quem for tratar esse dado do outro lado, né, precisa sim definir no contrato as suas responsabilidades, né, bem definidas. Os dois têm que ter medidas de segurança, né. É muito importante que os dois lados também tenham o programa de adequação implementado, né, estejam adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você vê que os dois lados, por ser em algum momento, um é operador e o outro controlador, então eles vão responder de forma solidária. A responsabilidade de vazamento vai cair, no primeiro momento, aos dois, mas pode ser que eles vão conseguir provar que tomaram todas as medidas cabíveis, né, e estavam em conformidade com a lei. E aí, a penalização pode ser mitigada, né, reduzida, ou então pode ter observado que não foi também culpa nenhuma dos dois. Então, tem que saber caso a caso, né? Então, tem essa questão. Há, sim, a responsabilidade, né, no primeiro momento dos dois, eles têm que, sim, tomar as medidas cabíveis, né, toda a adequação, os procedimentos, os protocolos, as políticas, né? Todos têm que seguir o seu programa, né? Doutora Ana, e eu, vamos exemplificar, né? Quero abrir hoje uma instituição, uma clínica de hemodiálise. Não sei por onde começar. É um profissional que está aqui nos assistindo, quer abrir o seu consultório. Por onde ele precisa começar para a implementação dessa lei de proteção de dados? Por onde? Primeiro, né? Vamos desmistificar, facilitar para que eles consigam até mesmo implementar de uma forma correta. Certo. Então, num primeiro momento, é feito um diagnóstico, né, para saber, fazer um levantamento. Quais são os dados que essa clínica, que esse consultório está tratando? Que tipo de dado, né? Então, é feito todo esse levantamento do diagnóstico. E aí, no segundo momento, a gente faz o mapeamento, né, levantando todos os processos, o que tem de dados dentro de cada processo. Por exemplo, quando eu falo processo, eu falo o setor de atendimento, né, a recepção. Quais são os dados pessoais que são tratados ali com a recepcionista? Dali ela passa para, sei lá, para o atendimento em si, né? Então, aí chega ali no atendimento, quais dados que estão sendo tratados. Então, você vai mapeando todos os dados pessoais dentro da organização, dentro de um laboratório, né, do que for, de uma instituição, né? você vai fazendo todo o mapeamento e vai vendo aquele dado, qual que é a finalidade daquele dado, qual que é a base legal que respalda o tratamento daquele dado, por quanto tempo eu vou manter aquele dado, quais as medidas de segurança que eu vou ter para aquele dado. Então, você vai criando ali todo o conjunto, né, tanto jurídico quanto de TI, quanto técnico de segurança da informação também. Então, você vai criando todas essas informações, documentando, criando procedimentos, a gente fala aí das políticas, né? Política de grupos de WhatsApp, política de mesa limpa, política de compartilhamento, né, de redes, política de e-mail, né, dentro de uma organização, política de, como é que eu falo, CFTV, né? Então, você vai definindo todas as políticas e tudo documentado para gerar as evidências de que você está tratando os dados de forma adequada, né? Então, é todo esse caminho ao longo e sempre com continuidade, com treinamento de equipe também. Todos têm que ter ciência. É uma nova cultura, né? É uma mudança de cultura. A partir do momento que você de comportamento, você tem que ter o seguinte zelo: aquele dado ele é de um titular, é de uma pessoa. Aquele dado, ele tem um valor, ele precisa ser cuidado, né?
Então, são essas questões. Doutora Renata, sobre armazenamento desses dados, seja dados digitais ou até mesmo fisicamente, existe um prazo, um tempo regulamentado para que esse dado fique armazenado ou a partir de amanhã as clínicas podem apagar aí os seus arquivos? Então, tem que ter um controle disso daí, tanto para não ter dados excessivos armazenados, né, dentro da instituição, quanto também você descartar algo que não ainda vai ser necessário. Então, existe sim uma política específica para isso, que vai justamente delimitar o tempo de armazenamento de cada dado de uma forma individualizada. Então, existem dados referentes a contratos, que vai ter um tempo de armazenamento. Se for dados para cumprimento de obrigações legais e regulatórias, vai ter um outro tempo de armazenamento. Então, isso faz parte do programa de adequação. Esse é um dos tópicos que a gente trabalha justamente para dar, né, aquela questão, a proteção que a instituição precisa e a segurança de que ela está fazendo as coisas de forma correta, né, o descarte no tempo correto. Então, a forma de descarte, o tempo para realizar esse descarte, tudo isso a gente trabalha. E cada dado vai ter um período de armazenamento. Né? Podemos também falar que existem situações excepcionais que o dado vai ficar além do que era previsto, justamente porque existem ainda obrigações a serem cumpridas. Então, tanto a eliminação tardia é um problema, quanto a eliminação antecipada também é um problema. Você pode também precisar daquela informação e não ter. Né? Então, tudo isso é trabalhado na política. E também a gente pensa, né, o titular tem muito essa dúvida, pensando, poxa, eu quero tirar aqueles meus dados ali da instituição. E às vezes chegam pessoas e falam, olha, eu quero que você apague tudo dos seus registros com relação à minha pessoa. Mas será que ele está totalmente respaldado quando ele faz esse pedido? Pois é, então as pessoas confundem, falam, eu não dei minha autorização, não tenho meu consentimento. É preciso entender que algumas situações são realmente necessário que a pessoa dê o consentimento, e se ela retirar o consentimento, aquele dado vai ter que ser definitivamente apagado. Mas em boa parte do tratamento de dados, e especificamente na área de saúde, existem outras bases que são mais seguras para o tratamento desses dados, geralmente não é consentimento, né? Então, se o titular falar, olha, eu quero que apague, mas não dá para apagar. E o tratamento está dentro da legislação, respaldado numa outra hipótese de tratamento de dados. Então, eu tenho que cumprir algumas obrigações legais e regulatórias, eu tenho que informar o plano de saúde, eu tenho que informar a Receita. Então, existem consequências, derivações do tratamento de dados que não necessariamente o titular vai ter essa total autonomia. Existem situações, e é boa parte delas, que existem outras hipóteses legais de tratamento. Então, o que o profissional vai ter que informar para esse titular, né? Olha, o tratamento dos dados vai permanecer por tanto período aqui na instituição. Por quê? Porque nós iremos fazer isso, isso e isso. Então, você estando seguro que o tratamento está regular e respaldado nas hipóteses legais, você pode falar isso com segurança para o titular de dados. Né? E não, por mais que ele ingresse com pedidos formais, judicialize, a instituição vai estar respaldada juridicamente. Né? Então, isso não vai além disso. Né? Então, essa consciência de legislação, de cumprimento de algumas obrigações, tanto por parte da instituição que está contratando, que está fazendo atendimento o paciente, quanto o paciente também tem que ter consciência dos seus direitos. Então, existe aí direito de todos os lados, né? E exatamente o nosso papel é falar, olha, aqui tem que ser observado, isso daqui o paciente está com razão, então a instituição tem que se adequar, né? Então tem que protegê-lo de uma forma mais ampla. Então é isso, é uma gama de conhecimentos que trazem muitas dúvidas por ser um tema muito novo, né? E que tem tantos dados na área de saúde. Hoje o que a gente mais faz recentemente, né, todos os nossos projetos foram na área de saúde, porque é a área das mais demandadas, né? A NPD, que é a autoridade que faz esse regulação, ela ainda está incipiente, mas ela faz a regulação, as resoluções dos tratamentos de dados.
as fiscalizações delas, as primeiras foram na área da saúde, né, justamente pela sensibilidade que aquele dado, né, requer de um tratamento mais cuidadoso, um tratamento mais rigoroso. Então, por isso, essa questão, né, do tratamento regular é tão importante, está sendo tão discutido hoje em dia. E o que a gente sabe que hoje esse assunto ainda não é discutido com profundidade que precisa Exato. nas universidades, né? Nas universidades, nas formações da área da saúde. E nós aprendemos isso de uma forma geral, na prática e correndo alguns riscos, como vocês trouxeram aí, né? Então, a partir de que momento, doutora Ana, que o profissional deve buscar essas informações? Quando? Como? Onde ele vai encontrar essas informações relacionadas à proteção de dados? Sim, eu penso que assim, o profissional que queira, né, fazer um trabalho e de forma cautelosa com relação aos dados que ele está tratando, primeiro ele deve buscar uma ajuda técnica, né, se informar. Esse trabalho é um trabalho jurídico e também um trabalho de um profissional de segurança da informação. Então eu recomendo que o profissional busque, né, esse apoio jurídico e esse apoio da segurança da informação, né, porque é ali que você vai ter essa adequação correta, né? Não podemos, assim, uma questão muito falha, que também ocorreu muito, as pessoas sempre pensaram, bom, agora eu preciso de pedir consentimento de tudo, né? Para não correr o risco de violar a lei. E o consentimento, ele é, como diz, a base legal mais frágil, porque ele pode ser revogado pelo próprio titular. Se ele pedir para revogar, e aí? E aquelas informações que você precisa de cumprir, como disse a doutora Renata, outras obrigações, né? Então, assim, foi um erro, aí já começa, assim, uma própria violação à lei. Você utilizou a base incorreta para aquele tratamento de dados. Isso também é uma violação à lei, a partir do momento que você não usa a base correta para aquele tratamento. Então, por isso que a gente, né, recomenda realmente que o profissional busque, né, essa ajuda, né, de um Profissional, profissional. técnica, né, especializada, como a de vocês aí, né? Um outro tema muito atual, mas não tão conhecido, ou atrás numa palavra, tem muita coisa pouco entendida, compreendida pelos profissionais, que é sobre compliance. O que que é o tal do compliance? O que dizer, o que é, como se aplica, né? Pode contar um pouquinho pra gente, doutora? Então, são assuntos que estão conectados, né? A proteção de dados também é compliance. Então, compliance é estar em conformidade com as regras, com a legislação, com as disposições éticas que os conselhos produzem. Então, tudo é conformidade, é compliance. E para chegar a esse nível de entendimento e maturidade, precisa ter uma assessoria especializada, né? Estar em compliance envolve entendimentos que estão muito além do que o profissional às vezes tem no seu dia a dia, na sua questão técnica ali da área da saúde. Ele sabe o que ele precisa fazer, o que ele tem que fazer, mas não tem às vezes o conhecimento necessário das regras. E essas regras têm implicações éticas, têm implicações de responsabilidade. Então, são assuntos que estão extremamente conectados. Quando a gente falou de proteção de dados, logo veio o compliance, porque o compliance é o cumprimento das regras de uma forma maior, né? Então, a proteção de dados está envolvida, mas dentro do compliance tem princípios éticos, tem tratamento ao paciente, tem direitos e obrigações de todas as esferas, para o profissional, para o Conflito de titular, interesse? conflito de interesse, muito, tem tudo a ver, integridade. Então, tem várias legislações, é um arcabouço de legislação que impacta a área da saúde, né, especificamente, já que estamos falando dela, né? Então, são cenários diversos, envolve meio ambiente também. Então, por exemplo, hoje a questão ambiental, ela está muito em voga também, está sendo muito discutida. Então, existem vários projetos, várias legislações discutidas que vão trazer aí essa questão do ambiental com a área de atuação. Então, assim como a integridade, assim como lei anticorrupção, tudo isso envolve compliance. E como que esse profissional que acabou de se formar, ele vai ter esse conhecimento de coisas tão específicas, de legislações tão variadas, né? Então é muito difícil você ter esse entendimento de uma forma completa. E hoje
as grandes corporações têm investido no compliance, porque isso traz uma boa imagem da instituição, mostra compromisso, mostra respeito à legislação, mostra responsabilidade com o atendimento ao paciente, ao cliente. Então é um assunto também que merece toda uma importância, né? Falar de uma instituição, um nome, um grande hospital, as clínicas, e não falar do compliance, né? Faz Não sentido, faz né? sentido, exatamente. São assuntos que andam juntos. E não é obrigação do médico saber cada detalhezinho, cada legislação que está em vigor. A legislação muda muito rápido, e nesse cenário de avanço da tecnologia, muita coisa mudou. Foram inseridos novos arcabouços, né, legais para atendimento. Entrou aí a questão, por exemplo, dos atendimentos online, prontuários eletrônicos, assinatura digital. Tudo isso são legislações novas. Então, o médico ele precisa estar atualizado também nessa questão jurídica, entendeu, Juliana? Então, é importante esse entendimento, essa consciência que se amplie, porque ele só vai estar atuando de uma forma segura, que respalde a própria atuação, se ele tiver o necessário conhecimento. Fica muito claro aqui a interface com a tecnologia de informação e o compliance e demais assuntos que nós tratamos aqui, né, hoje. E eu queria entender como que essa relação, direito na saúde, tecnologia da informação, onde ele pode integrar para a segurança dessas informações, regulamentação, e aí me veio à mente a questão da assinatura digital. Como fazer? Como que o profissional, ele pode fazer, mas como fazer? Exato. Então, como você próprio falou, existem conexões aí, né? E hoje, com o avanço da tecnologia, desde a pandemia, nós percebemos uma mudança nos cenários, umas mudanças de educação, a própria educação, né? Hoje tem muitos ensinos, né, em plataformas virtuais, as pessoas procuram isso, buscam um outro entendimento, um entendimento mais prático, mais rápido, mais ágil. E isso, essa tecnologia, ela avançou em todas as áreas, e na saúde ela é gritante, né? Então existem hoje muitos atendimentos online, prontuários eletrônicos, receitas digitalizadas, digitais, que chegam já para o paciente. Então o mundo está conectado. E essa conexão com a tecnologia, ela é total e cada vez maior, necessidade, né? A necessidade do homem, a necessidade do mercado, ela mudou muito nos últimos anos. E essas legislações são todas recentes, todas novas, tem muita dúvida. No próprio âmbito jurídico vem a inteligência artificial, tem todos os equipamentos que têm coleta de informações, coleta de dados, todos aqueles equipamentos que a gente também utiliza, os robôs, tem tanta inovação. E isso é uma construção, é um cenário novo para todo mundo, né? As instituições precisam, né, gerar isso para a sociedade, elas são exigidas, mas também não têm ainda o conhecimento suficiente. Na própria área jurídica, né, Ana, a gente percebe ainda muitas dúvidas, porque foi um movimento muito rápido. Então, as pessoas estão se adaptando a esse novo cenário, aos avanços tecnológicos, muita coisa nova, e isso tudo impacta na mudança de cultura. A gente precisa se adaptar ao mundo atual, né? Precisa se adaptar às tecnologias. A assinatura digital tem muitos facilitadores hoje que vão agilizar até o atendimento, vão agilizar a atuação do profissional. Então, tudo isso está ligado à área da saúde, como está hoje, né? Eu penso também assim, a tecnologia, da mesma forma que ela nos trouxe um avanço, e isso em todas as áreas de todas as profissões, ao mesmo tempo que ela veio de uma forma muito rápida, né? Nós somos hoje obrigados a utilizar a tecnologia, não há dúvida, não tem como trabalhar sem tirar esse cenário. Se não for online, ele é híbrido, mas assim, de forma alguma, hoje a gente tira o cenário digital. O cenário digital, ele hoje sempre está presente, né? Então, da mesma forma que veio aí como uma ferramenta facilitadora, também nos trouxe, nos expôs ao risco. Quanto mais digitais, mais riscos a gente tem, né? A gente basta ver aí a quantidade de ataques cibernéticos, vazamentos, ataques, hackers, cracks. Então, assim, todos os tipos de ataques a gente está sujeito a qualquer momento, né? Então, assim, da mesma forma que teve esse facilitador, nos trouxe esse perigo. Então, é muito importante a gente também buscar
né, a proteção, né, uma segurança maior de como manejar tantas ferramentas aí online à disposição, sem o menor cuidado. A gente não pode também ser inocente de sair baixando todos os aplicativos da modinha, né, e sair E utilizando em assinando todos os termos, assinando né? todos os Exato. termos. Então isso nos traz, assim, a gente tem que se autopoliciar também, se automonitorar, ter esse cuidado, estar mais atento. Isso aí é um dever de cada um, né. Nem sempre você vai ter uma pessoa para te orientar 24 horas. Você tem que ter também essa malícia, né, esse cuidado maior com as informações que você está aí navegando, né, na internet, inserindo, preenchendo formulários online, né, Aceitando todos os aceitando todos termos, os termos, todos os cookies que que não pode, né. E essa questão de aceitar todos os termos o tempo todo, né? Nós recebemos os termos, clicamos como aceito e não sabemos o que está lá, né? Qual é o conteúdo e estamos de acordo. E aí, se nós assinarmos algum tipo de termo onde nos colocou em uma situação complexa, complicada e nós gostaríamos de reverter, como fazer? Existe uma possibilidade, mas ou uma vez assinado um termo digital, ele não tem como ser revisado, revogado. Não, é possível, né, entrando em contato com, né, com essa empresa que disponibilizou esse termo, qual é o termo, né, é caso a caso, mas de fato, assim, tudo é tratado, né, há uma possibilidade sim, e o que tipo de informação você está disponibilizando, é um termo que você está dando o consentimento? Se é o consentimento, você pode revogar. Então, é caso a caso, né, mas é possível, tudo é possível, Pode ser né. analisado. Tudo, é. Até porque muitas vezes esses termos são muito genéricos e às vezes até abusivos, colocando todas as responsabilidades nas costas do assinante, né, digamos assim. Então, juridicamente é possível contestar isso, né, e falar: olha, é algo leonino, a gente assumiu uma responsabilidade acima, né, desproporcional, acima do que seria razoável aceitar. Mas aí é um outro cenário, você vai ter que discutir isso na justiça, possivelmente, né, vai ter que levar aí anos de processo, então assim, o essencial é ter uma medida preventiva, é a gente tomar cada vez mais ciência dos nossos direitos e responsabilidades e atuar, né, nesse cenário, pensando que existem consequências em tudo, né, como na vida. Então, medidas preventivas e de conhecimento prévio são sempre as mais recomendadas, né. Perfeito. E aí, sabendo da fragilidade sobre essas informações, sobre o conteúdo do direito na saúde, vocês estão aí desenvolvendo cursos, né, com a Treinilab. E aí, qual é o olhar? O que que vocês desejam entregar? Qual o conhecimento voltado para a saúde que vocês estão aí desenvolvendo? Pois é engraçado, a gente até estava conversando que quando veio esse convite, a gente se sentiu muito honradas, né, em participar desse projeto. Primeiro porque a gente conhece a competência e o profissionalismo de toda essa equipe que está por trás desse projeto. Então, quando veio esse trabalho de educação, de construção na área da saúde, e vocês trazendo tantos profissionais renomados, né, com conhecimentos interdisciplinar, né, um conhecimento interdisciplinar, e ainda agregar essa parte jurídica, então, assim, o que que a gente pode levar de conhecimento ético e legal para, né, essa área da saúde, para nós foi uma surpresa, inovadora também, né, e ficamos muito felizes, entusiasmada com esse projeto. Então, da nossa parte, o que a gente quer trazer para a Treinilab, né, nesse projeto, é o conhecimento jurídico, o respaldo legal, né, então a gente vai trazer questões relacionadas à responsabilidade civil, penal, ao compliance, à Lei Geral de Proteção de Dados, a questões tributárias e trabalhistas, que o profissional também demanda isso na sua área, né, seja o médico ou dentro dos hospitais. Então a gente está trazendo essa questão, né, relacionada a esses temas. Então a gente está muito entusiasmada com esse projeto. Posso complementar Por favor, também? doutora. Então, a Ana falou, sintetizou tudo que eu gostaria de falar, mas eu gostaria de mais uma vez ressaltar, né, que a Treinilab ela teve uma visão muito diferenciada. E isso, com certeza, já estão trazendo bons frutos, eu só desejo sucesso, porque de fato é a conexão de conhecimento, de
de técnica, né, de qualificação, a busca de uma qualificação profissional completa, que envolve diferentes áreas. Então, é muito integrativo, é muito inovador, é algo que nos deixou empolgados justamente por essa visão diferenciada de mercado. Então, a tendência é que as pessoas queiram, né, busquem cada vez mais uma educação, uma qualificação completa, integrativa, abrangendo as mais diversas áreas, né? Então, a gente se sentiu muito feliz, né, eu agradeço, né, Juliana, na sua pessoa, esse convite, É um e prazer. conte conosco, porque temos temas muitos e Importantíssimos, né? muito importantes numa atuação ética responsável, e respaldada, né, juridicamente. Isso é uma amostra do conteúdo que a doutora Renata e a doutora Ana estão trazendo aqui, juntamente em parceria com a Trainilab, mas se os donos de clínicas, os profissionais que precisam de suporte jurídico, além do conhecimento que estará na plataforma, onde eles podem encontrar vocês? Então, nós deixaremos nossos contatos no link, né, com todo o perfil de Instagram, outras redes sociais, e-mail. Estamos à disposição de todos para dúvidas, né, orientações. Agradeço demais a presença de vocês, esse bate-papo extremamente relevante, e teremos aí inúmeras oportunidades para conversarmos de novo sobre direito na saúde. Com Muito certeza, obrigada. Juliana, muito obrigada. Eu Foi um também prazer participar. Isso, eu também gostaria de agradecer primeiro ao convite e também agradecer a atenção de todos os ouvintes, né, que estão aí do outro lado, e que qualquer dúvida estamos aqui à disposição também. Muito obrigada e até ao próximo podcast.